1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, Senhor, neste momento, Senhor, que estamos diante da Tua Palavra. Estamos, ó Deus, diante de Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tende misericórdia de nós e abençoa-nos. Ajuda-nos para que possamos entender, compreender a Tua Palavra. Que o Senhor se agrade do Teu povo e aplique essa palavra para nós, para a nossa transformação, para a nossa, ó Deus, bênção e alegria diante de Ti, Senhor. Abençoa o Teu povo. O Teu Espírito, Senhor, nos abençoe, e que a Tua palavra aqui, ó Deus, ministrada, não seja feita em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que Tu somente, ó Deus, receba toda a glória. Nós te pedimos e rogamos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos nos últimos domingos, a partir de janeiro, estamos falando sobre o culto a Deus, o culto ao Senhor. Falamos já sobre muitos assuntos. Falamos sobre a adoração em verdade e espírito. Falamos sobre o princípio regulador do culto. Falamos sobre a leitura da palavra, sobre a pregação da palavra no culto público. Falamos sobre as orações no culto público. E recentemente falamos sobre a ceia do Senhor. Falamos então domingo passado sobre a ceia do Senhor, a natureza da ceia do Senhor, o que é a ceia do Senhor. Falamos também, por ocasião do feriado, falamos sobre os elementos da ceia do Senhor. E falamos também sobre a frequência e a preparação para a ceia do Senhor. E hoje, novamente, ainda falaremos sobre a ceia do Senhor. Falaremos aqui hoje sobre 3 pontos importantes para nós meditarmos sobre a assunto da ceia do Senhor no texto que nós lemos, porque o Senhor permitindo, nós pretendemos ter o sacramento da ceia do Senhor na próxima semana. Então nós vamos considerar aqui 3 coisas importantes sobre a ceia do Senhor. A primeira que nós vamos considerar é a seriedade, a solenidade deste sacramento.
Depois veremos sobre a importância do exame, considerar o exame acerca de si mesmo. E por último, consideraremos o discernir do corpo de Cristo, neste sacramento. Então, vamos considerar a solenidade do sacramento, vamos considerar o exame de si mesmo, considerar o discernir do corpo do Senhor. Meus irmãos, consideremos, então, em primeiro lugar, a seriedade, a solenidade do sacramento da ceia do Senhor em nosso texto. Veja, por favor, o versículo 27. Então, os irmãos vão se lembrar que o apóstolo Paulo está corrigindo a igreja aos Coríntios sobre muitas coisas, e ele começa no capítulo 11, a partir do verso 17, a tratar do assunto da ceia do Senhor. E o seu ponto é que essa ceia não é uma ceia comum, não é uma refeição comum. Depois de explicar, então, algumas coisas, ele vai dizer no versículo 27, portanto, ou seja, de acordo com o que eu falei agora há pouco, portanto, por causa disso, qualquer que come este pão, qualquer que comer, melhor dizendo, este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, a ideia principal é que a ceia do Senhor, o sacramento da ceia do Senhor, ele não é, então, uma refeição comum. E o erro deles estava em misturar as coisas, mas não é. E nós vimos na semana passada o que é a ceia do Senhor. Nós vimos que nós não cremos na transubstanciação. O corpo e o sangue de Cristo são transformados em sua substância, literalmente, no corpo e no sangue de Cristo. Vimos que nós não cremos na consubstanciação, ou seja, que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo estão com os elementos. Mas nós também não cremos naquela visão memorialista, que não tem nada então nos elementos. Não é nada. A maioria das igrejas hoje tem esse pensamento, igrejas evangélicas de modo geral, mas nós cremos, de acordo com o próprio apóstolo aqui no capítulo 10, versículo 16, nós cremos o seguinte: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Então nós cremos que há uma comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Cristo está presente na ceia do Senhor, não de forma física, corpórea, como ensina a transubstanciação ou a consubstanciação, mas ele está presente, real, verdadeiramente, espiritualmente, tanto quanto o pão e o vinho para os seus sentidos exteriores. Então, se você pode provar ali o sabor do vinho e do pão na sua boca, a presença de Cristo é tão real quanto estes elementos na sua boca, como diz a confissão de fé. Então ele está presente espiritualmente na ceia. Então há aqui, irmãos, uma solenidade, uma seriedade muito grande, porque se não houvesse nada dessas coisas que estamos falando aqui, se for apenas um mero ritual memorialista, por que Paulo então está alertando os coríntios? Porque ele está alertando, ele diz: portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, quem participa indignamente, diz o apóstolo Paulo, é culpado. É culpado. Ele diz, no versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe
para a sua própria condenação. Não discernir o corpo do Senhor. Condenação. E no último versículo ele fala: se alguém tiver fome, come em casa, para não vos ajunteis para juízo. O juízo de Deus. Então, o juízo de Deus estava sobre aquela igreja. O juízo de Deus estava sobre aquela igreja. Estava havendo aqui consequências. Por causa disso, versículo 30. Há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então o juízo de Deus era notório sobre aquelas pessoas, porque eles não estavam discernindo o corpo do Senhor, e eles estavam comendo e bebendo indignamente a ceia do Senhor. Então ele disse: portanto, tome cuidado. Portanto, cuidado, por quê? Porque qualquer um que comer, beber deste cálice, comer do pão e beber deste cálice, indignamente é culpado. Culpado do quê? Do sangue e do corpo de Cristo. As Escrituras usam essa linguagem para mostrarmos a seriedade da ceia do Senhor, porque ser culpado do corpo e do sangue de Cristo seria dizer que a pessoa é culpada da própria morte do Filho de Deus. Isso é muito sério. É muito sério. Veja isso, por exemplo, em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 6. No caso aqui, algo semelhante, eu acredito, mas com referência a outro pecado, o pecado da apostasia. Hebreus 6 é um texto conhecido, falando então daquelas pessoas que recaíram. Hebreus 6, versículo 6. Essas pessoas recaíram, sejam outra vez renovados pelo arrependimento. É impossível que isso aconteça, está dizendo nos versículos anteriores, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então é como se estivesse crucificando de novo o Filho de Deus. Agora vai ao capítulo 10. Capítulo 10. No capítulo 10, nós vemos aqui a severidade da lei de Moisés. Capítulo 10, versículo 28. Hebreus 10, 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar isso hoje? Que uma pessoa, quebrando a lei de Moisés, ela morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora, versículo seguinte, olha o versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você está lendo, você está acompanhando, você está entendendo o que está escrito aqui na palavra do Senhor? Se a lei de Moisés era tão severa, imagine então aquele que fizer isso com o Filho de Deus, que pisar o Filho de Deus, que tiver por profana o sangue da aliança. Então, 1 Coríntios 11, eu creio que o apóstolo está falando a mesma coisa, ou no mínimo algo parecido. Aquele que comer deste pão indignamente, aquele que beber desse cálice, indignamente é culpado. É culpado, ele diz, do corpo e do sangue do Senhor.
para pensar no seguinte: você sabe qual foi o maior crime já cometido na história da humanidade? Qual foi o maior pecado e o maior crime já cometido na história da humanidade? A sociedade, ela mede a gravidade do crime de acordo também com a inocência da vítima. Quanto mais inocente a vítima, mais grave é o crime. Já parou para pensar nisso? Por isso que se um bandido mata outro bandido, tem pessoas que vão até soltar fogos, né? Vão comemorar. É só outro bandido. Mas se você mudar a vítima, né? Uma pessoa indefesa, um cidadão justo, uma mulher, por exemplo, e aí você vai mudando. Uma criança, um bebê, mais grave ainda, porque por causa dessa inocência do ponto de vista da sociedade. Quanto mais inocente a vítima, mais grave é o crime. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Filho de Deus, nosso sumo sacerdote, mais sublimes do que os céus, diz as Escrituras, o Santo de Deus, ele veio este mundo, veio para os seus não o quiseram, os edificadores rejeitaram aquela pedra, a pedra angular, e eles crucificaram o Filho de Deus. Existe alguém mais inocente que Cristo? Diante dos homens ou diante de Deus? Não existe. Não existe. Por isso, irmãos, a morte do Filho de Deus foi algo terrível. Você não tem noção do que foi feito. Você não sabe o que aqueles homens fizeram. Condenar o inocente, puro, perfeito, Filho de Deus, crucificado, com coroa de espinhos, ensanguentado no alto daquela cruz. Filho de Deus. Existe maior crime do que esse na história da humanidade? Não existe. Aí você pode dizer: olha, ainda bem que eu não estava lá. Você estava lá. Você estava lá. O seu pecado estava lá. O Filho de Deus. O seu pecado estava lá no Filho de Deus. E agora, hoje, na igreja, aquele que tiver por profano esse sangue que foi derramado, aquele que participa indignamente da ceia do Senhor, ele é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você consegue imaginar isso? Você é culpado, você é levado para aquele momento onde ele estava crucificado, e você está ali agora fazendo coro com aqueles homens, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. É isso que você está fazendo como filho de Deus quando você participa indignamente deste sacramento. Você é culpado do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Você consegue imaginar isso? Você é culpado do tamanho crime, do tamanho pecado. É isso que o apóstolo está dizendo de maneira bem clara para nós, irmãos. Aqui não tem muito o que interpretar, não tem muito o que dizer. É isso. Ele está dizendo: se você faz isso, se você está se reunindo na igreja para juízo, para condenação, é algo gravíssimo, está dizendo. Então, cuidado, é algo grave. Você é culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, esse sacramento da ceia do Senhor, você não pode, você não deve se aproximar dele, se aproximar desta mesa indignamente. Você não pode, você não deve participar dessa mesa sem preparação nenhuma. É grave. É grave. Lembra que Davi disse a Abissai, quando ele teve a oportunidade de matar Saul,
Quando ele teve aquela oportunidade de matar Saul, ele disse: o Senhor me guarde. Davi disse: o Senhor me guarde de estender a mão contra o ungido do Senhor. Esse é o seu pensamento. Deve ser o seu pensamento. Você vai estender a mão para tomar deste pão, para tomar deste cálice. Que este seja o seu pensamento, o desejo do seu coração. Que o Senhor me guarde de estender a mão contra o ungido do Senhor, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Ele é ungido do Senhor. Que o Senhor me guarde deste mal, que o Senhor me guarde deste pecado, que o Senhor me guarde de profanar a bênção do Senhor como como aquela igreja estava fazendo em Corinto. Que o Senhor guarde o seu povo, que você possa fazer esta oração: Senhor, guarda-me de profanar o sangue da aliança, guarda-me de eu estender a mão contra o corpo e o sangue do Messias. Guarda-me. Então veja que há, irmãos, uma seriedade, há uma solenidade. Nós temos que nos atentar para isso. Porque se nós, como muitos, eu acredito, neste país, estamos apenas reunidos para ser do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem levar em consideração essa seriedade, essa solenidade, meus irmãos, isso é muito sério, isso é muito grave. E muitos ainda vão dizer assim, muitos reformados nesse país: não, mas eu creio na visão da presença de Cristo na ceia, a visão de Calvino, de Onofre, etc. Mas na prática eles não creem. Na prática eles não creem, porque eles não levam em consideração, na prática, essa solenidade, essa seriedade. Eles não preparam o seu coração, a sua alma, para virem à mesa do Senhor de modo digno, de modo adequado, de modo condizente com este sacramento. Então, na prática, a ceia para eles se tornou algo apenas memorial. Será que é mesmo o corpo, o sangue de Cristo? Está sendo ali abençoado? E aí nós temos as consequências, os resultados. Veja, o apóstolo Paulo diz isso claramente para eles aqui, que entre eles havia muitos doentes e muitos que estavam dormindo, muitos fracos. Olhe para a igreja hoje. Você vê o quê? Você vê uma igreja forte? Você vê uma igreja forte? Avivada, forte espiritualmente. Não forte aí como algumas pessoas pensam, de estrutura, dinheiro. Espiritualmente, você vê uma igreja forte? Você vê uma igreja avivada? Nós não vemos, irmãos. Muitos fracos, muitos doentes. Nós vemos aqui o juízo de Deus contra a igreja. Algumas pessoas também pensam que o juízo de Deus é apenas um juízo assim ativo, né? Um juízo ativo, no sentido de ir lá e executar, matar várias pessoas, por exemplo. Mas o juízo de Deus não é apenas esse. Por exemplo, Moisés, Deus falou para Moisés: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Ou seja, a presença do Senhor é mais importante que tudo. Não retire de nós a tua presença, o teu Espírito. E lá no Salmo 78, algo muito interessante é que Deus fala para o povo. O povo havia murmurado contra Deus no deserto, dizendo: será que o Senhor pode nos preparar uma mesa no deserto? Deus não pode. A incredulidade deles, a incredulidade. E eles queriam comer apenas, saciar ali a sua fome, a sua sede. E aí tem um texto ali terrível. O Senhor diz que o Senhor
deu para eles o que eles queriam, porém enviou magreza às suas almas. Então, bucho cheio, todo mundo comendo, alimentado, porém magreza às suas almas. Magreza. Olhe para a igreja hoje. É isso que nós vemos, irmãos. Se você não consegue enxergar isso, que o Senhor abra os seus olhos. Mas o que nós vemos é uma igreja magra, uma igreja espiritualmente fraca, completamente distante do Senhor. E eu te pergunto, como você se aproximará desta mesa? Como você se achegará diante deste sacramento? Como você se achegará ao Senhor? Olha para o passado. Olha para o seu passado. Quantas vezes você participou dessa ceia como se fosse nada? Quantas vezes você participou da ceia do Senhor como se fosse qualquer coisa? Como se fosse uma coisa simples, como se fosse uma coisa comum, não como uma coisa santa? Quantas vezes você chegou aqui apressadamente, atrasado e tal, sem pensar, sem refletir, sem se preparar no dia anterior ao anterior, sem você levar a sério? Quantas vezes você fez isso? Por isso, sua vida espiritual é como é. E somente pela graça, pela misericórdia do Senhor, Ele ainda não estendeu a sua mão contra a sua vida, porque Deus, Ele é longânimo, paciente, benigno, misericordioso para com o seu povo. Então, como você se achegará? Como você preparará o seu coração para este sacramento? Então, ore a Deus e diz: Senhor, guarda-me para que eu não estenda a mão contra o ungido do Senhor. Guarda-me. Senhor, tem de misericórdia de mim. Tem de misericórdia, Deus, do teu povo. Não estendas, ó Deus, a tua mão contra o teu povo. Estende, ó Deus, misericórdia. O Senhor, irmãos, não envie magreza às nossas almas, não, mas a verdadeira nutrição espiritual que teremos. A verdadeira nutrição espiritual. Então veja a solenidade desse sacramento, a seriedade deste sacramento. Você precisa de tempo, você precisa gastar tempo, um tempo considerável, refletindo, meditando antes do sacramento da ceia do Senhor. Se possível, você precisa jejuar antes da ceia do Senhor. Você precisa se consagrar ao Senhor, porque o Senhor, ao terceiro dia, descerá para se encontrar com o seu povo. Você crê nisso? Você crê nisso? Lembra que Deus falou para Moisés: ao terceiro dia, estejais prontos. Estejais prontos, ele disse. Ele fala dos cuidados ali necessários quanto ao monte. Cuidado. Do mesmo modo, Paulo está dizendo aqui: cuidado, para que você não seja culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmãos, considere também o exame de si mesmo. Então, primeiro, a solenidade, a seriedade disso, mas também o exame de si mesmo. Está aí no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, diante dessa seriedade, diante dessa solenidade, diante da santidade deste sacramento, o apóstolo então ordena, não é uma recomendação, uma ordem: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes
de participar deste sacramento. Você precisa fazer isso. Com certeza você conhece esse versículo, ele é lido por aí, uma vez por mês ou a cada domingo em algumas igrejas, e as pessoas acham que sabem fazer isso. É uma pergunta: você sabe fazer esse exame? Você sabe se autoexaminar antes do sacramento? O que é isso? O que eu preciso fazer? Com certeza, meus irmãos, isso não é algo rápido, superficial. Não é. Então ali, algumas igrejas, está ali a mesa do sacramento, está ali o suco de uva, o vinho, como algumas igrejas usam, né? O pão, tem igreja que agora usa até uma bolachinha, né? Não sei se vocês já viram por aí. Aí ele fala assim, ele lê esse versículo: examine e tome. Em 1 minuto? 5 minutos? Você examinou a sua vida? É assim, algo tão rápido, tão superficial? Leia esse padrão do Antigo Testamento, Êxodo 19. Leia Josué, leia Joel 2, leia os Salmos, leia Cristo preparando os seus discípulos para o sacramento, para ser o Senhor. E você não encontrará isso. Você não encontrará. Você encontrará um Deus zeloso, santo, que chama o seu povo ao pecado, à confissão de pecado, ao arrependimento, e que diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te. Você precisa se preparar. Você precisa levar isso a sério. Você precisa fazer um exame, e esse exame ele não é superficial e rápido. Ele não é. É algo muito sério. Algo muito sério. Aí talvez você perguntou: como que eu vou fazer isso? Como que eu poderei fazer isso? Bem, há muitos exemplos das Escrituras. Vou mostrar para você um exemplo. Abra comigo as Escrituras em Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 20. Nós temos aqui um exemplo de como você pode e deve examinar-se. Êxodo capítulo 20, que nós temos em Êxodo capítulo 20, são os 10 mandamentos, o decálogo. Então a minha recomendação, se você quiser fazer um exame verdadeiro, sério, você vai ler esses 10 mandamentos, você vai prestar atenção numa coisa muito importante, chamada princípio de abrangência, que o Senhor Jesus nos ensina. O que é isso? É o seguinte: o Senhor Jesus disse o seguinte: ouviste o que foi dito, lembra? Não matarás. Eu, porém, vos digo que se você odeia o seu irmão sem motivo, você é assassino. Então o Senhor Jesus, ele pega essa lei, os 10 mandamentos, ele aprofunda, mostrando a essência da verdade do mandamento. Você precisa fazer isso. Para te auxiliar, você tem 2 documentos que podem te ajudar. Um se chama Breve Catecismo de Westminster, e você tem o Catecismo Maior. Leia ali os 10 mandamentos com a sua Bíblia aberta, leia, e você vai ver ali uma explanação dos 10 mandamentos, e ali, como um espelho, examine a sua vida diante de Deus. Veja aqui alguns exemplos. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Aí a pessoa pensa: eu não tenho outra religião, não tenho outro Deus, então está tudo certo. Aí coloca lá: ok, esse mandamento, né? Não é bem assim. Leia, entenda profundamente o que significa isso. Não terás outros deuses diante de mim. O que é o seu Deus? De maneira bem rápida aqui: aquilo que domina os seus pensamentos, o seu coração, todos os dias. Isso é o seu Deus. Pense aí no dia 24 horas. No dia que você está trabalhando, fazendo as suas atividades, 12 horas. Para e pense: o que mais domina os meus pensamentos? O meu coração. O que mais eu penso?
eu penso são as contas que tem para pagar, eu penso no trabalho, eu penso nisso, eu penso na escola, eu penso na prova que vai ter, eu penso. Isso que domina a sua mente é o seu Deus. E a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Então o que domina o seu coração, a sua mente, é o seu Deus. Leia lá no catecismo. Você já quebrou esse mandamento? Já violou esse mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. E aí você tem o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima dos céus, é debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, o segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura. Esse mandamento, na verdade, irmãos, está relacionado, por exemplo, ao culto público. Quando você não está adorando a Deus em espírito e em verdade, você está violando este mandamento. Então não basta só dizer assim: na minha igreja cantamos os salmos, não tem os instrumentos, na nossa igreja tem a leitura da palavra, tem todos os elementos, está tudo certo, ok, mas não é apenas em verdade, também é em espírito a adoração. Como você vem com o seu coração adorar a Deus? Você prepara a sua alma, você prepara o seu coração, você está preparado para adorar o Senhor? Senão você está violando este mandamento. Ele está relacionado ao culto. E não apenas ao culto, mas qualquer ideia, concepção errada, heresias sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre a sua palavra. Então, por exemplo, as pessoas hoje, quando você prega um Deus que é justo, que é santo, as pessoas não querem, as pessoas querem só a parte do amor de Deus. Só. Elas estão adorando um falso Deus. Um Deus que elas criaram com a sua própria imaginação. Então, tudo que é criado com a sua própria imaginação, seja uma imagem acerca de Deus, ou o culto feito a Deus conforme a sua imaginação, é uma violação do segundo mandamento. Examine a sua mente, o seu coração, examine a sua vida diante desse mandamento. Terceiro mandamento: não tomarás, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente de tomar o seu nome em vão. Veja, tomar o nome de Deus em vão, Deus não tem por inocente quem toma o nome de Deus em vão. Você pode pensar: mas eu não faço isso, não. Será? Examine o seu coração, examine a sua vida. Quando você negligencia as Escrituras no seu lar, na sua família, você está tomando o nome de Deus em vão. Quando você não lê a palavra de Deus, Josué alerta o povo: essa palavra não é para vós coisa vã. O que está escrito aqui é muito sério, é muito importante, é a palavra de Deus, mas você não ama, você não deseja, você não quer saber de ler as Escrituras, de meditar nas Escrituras. Por isso o pregador do passado disse o seguinte: há tanto pó na Bíblia de vocês, há tanto pó, que dá para escrever a palavra condenado nela com seus próprios dedos, porque vocês não amam a palavra do Senhor, vocês não desejam ela, ela não é como mel, como acabamos de ler do profeta Ezequiel, ela não é como mel na sua boca, você não ama, então você considera como coisa vã. Todas as coisas de Deus para você são vã. Todas as vezes que você veio participar da ceia do Senhor sem se preparar, você tomou o nome de Deus em vão. Ele não terá por inocente. Todas as coisas de Deus são santas, não podem ser profanadas. Então examine-se. Paulo está dizendo: examine-se. Está aqui o exame. Examine aí o seu coração, vai examinando. Aqui é o espelho da palavra de Deus. Olhe, veja, examine-se. Qual é o quarto mandamento? Lembra-te
no dia do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar que tem que realizar, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então Deus, Ele deu um dia para você usar para adorá-lo, para a sua adoração. Que na antiga aliança, a administração da aliança do Antigo Testamento era o 7º dia, mas agora Cristo, ressuscitando ao 1º dia da semana, é o que nós chamamos de dia do Senhor. Então é estranho aquelas pessoas que dizem: olha, o 4º mandamento não é para hoje. Ué, então vai ficar 9 agora? Fica 9. Então, não fica 9. Continua os 10 mandamentos. Ah, mas o Senhor Jesus, Ele não observou esse mandamento dos evangelhos. Mentira! Isso é mentira. Isso é blasfêmia você dizer isso. Tem pessoas que dizem isso. O que Ele não fez foi seguir as regras humanas dos escribas e fariseus. Eles criaram, não o que Deus disse. E se Ele não ensinou isso, o Senhor Jesus, por que diz o texto lá que as mulheres descansaram após a sua morte conforme o mandamento? O texto diz lá: as mulheres descansaram conforme o mandamento. E aí, o 1º dia da semana é chamado agora de sábado. Está lá, Marcos 16, versículo 1. O 1º dia da semana, que em português está assim, né? 1º dia da semana. Na língua grega está escrito 1º sábado. É chamado de sábado. 1º dia da semana, lá, é Mia Sabaton. Sábado. Os judeus, os cristãos primitivos chamavam o 1º dia da semana de sábado. Lembra-te do dia do sábado. Aí eu faço a pergunta: você ama o dia do Senhor? Você tem prazer no dia do Senhor? Você se prepara para o dia do Senhor? Examine a si mesmo. Veja, você não deve trabalhar nesse dia e nem fazer outros trabalharem. Está dizendo aí o texto. Então você pensa: mas eu não estou trabalhando não. Já vi até pastor dizer isso. Não, mas eu vou lá no restaurante, vou no shopping, vou fazer isso, fazer aquilo. Você está fazendo outras pessoas trabalharem. E Deus diz que nem outras pessoas você pode fazer trabalhar nesse dia, porque é o dia separado, santificado, Deus separou. Então a obra da criação, Deus realizou a obra da criação, descansou nesse 7º dia. O Senhor Jesus, Ele realizou a obra da redenção e descansou no 1º dia da semana. Você ama o dia do Senhor? Veja, próximo mandamento, 5º: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe. Honrar aqui os teus pais, mas toda a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, toda a autoridade na sociedade. Você tem que honrar, por exemplo, o seu patrão, o seu chefe, o seu trabalho, os governantes desse país, ainda que sejam ímpios. Na igreja, os ministros, os presbíteros, os diáconos, você precisa respeitar, você precisa honrar. Então é pecado, por exemplo, quando você viola esse mandamento, blasfemando das autoridades. Ah, mas eles são ímpios, eles são maus. Sim, mas você lembra lá em Judas que o arcanjo Miguel, ele até mesmo para o próprio diabo, ele não ousou quebrar esse mandamento, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Ele disse para o próprio diabo. Pedro disse: honrai o rei, e a igreja estava sendo perseguida. Então não quer dizer que você concorda com o rei, com os governantes. Não é concordar, você pode discordar das autoridades, mas a honra permanece, o respeito permanece.
Será que você não tem violado esse mandamento? Eu vejo aí, nós vemos pela internet até crentes cristãos se dizem reformados. As coisas que eles mais gostam de fazer é blasfemar contra as autoridades. Isso é pecado, irmãos. Quinto mandamento. Qual é o sexto mandamento? Não matarás. Não matarás. Aí você pode falar, finalmente, pelo menos um aqui, eu nunca matei ninguém. Mas o Senhor Jesus disse, o ódio no seu coração é assassinato. Você vai ser julgado diante do trono de Deus como assassino se você odeia seu irmão, se você não cuida dos seus, se você não deseja a salvação das pessoas. Foi falado aqui agora há pouco sobre o evangelismo. Você deseja a salvação das almas? Você ama as almas das pessoas? Você ama? Você quer falar do evangelho para elas? Se você não ama a alma das pessoas, se você não deseja salvá-las, você está violando o sexto mandamento. Não matarás. Não matarás. Sétimo mandamento. O texto diz, não adulterarás. Versículo 14. Não adulterarás. Meus irmãos, isso é muito sério. O Senhor Jesus diz que um homem, quando ele olha para uma mulher com uma intenção impura, ele já é adúltero no seu coração. Ele vai ser julgado como adúltero. Então não é apenas o quebrar da aliança, mas até os pensamentos, até os desejos, a concupiscência, Deus considera adúltero. Como você tem olhado as coisas? Como você tem visto? Lembra? Os olhos. Como você tem consagrado os seus olhos diante de Deus? Mas não apenas isso. O Catecismo do Westminster vai dizer que toda veste imodesta também é pecado. Então, muitas pessoas se vestem, na maioria dos casos, mulheres, por exemplo, para provocar os homens. Isso é pecado. E mesmo que você não tenha intenção, talvez você não tenha má intenção de provocar, mas se você não olhar suas vestes de acordo com o padrão que Deus coloca nas Escrituras, você também está pecando. Você está pecando. A palavra de Deus ensina sobre isso. Você está pecando. Então analise, examine o seu coração, mas também examine as suas vestes, se você não está pecando contra Deus, fazendo outros tropeçarem. O Senhor Jesus diz o seguinte: ai daqueles que fizerem um só desses pequeninos tropeçarem. Ai, é melhor amarrar uma corda com uma pedra bem grande e jogar no fundo do mar. Então, não adulterarás, examine-se, não furtarás, não furtarás. Malaquias diz que o povo estava furtando a Deus, roubando a Deus, a não trazer os seus dízimos e ofertas para a casa do tesouro. Você pode roubar aqui de muitas maneiras. Você pode roubar o seu patrão quando você não trabalha direito, por exemplo. Você pode roubar quando você não cumpre os seus compromissos. E você pode roubar quando você não traz a casa do tesouro. Só que acima de tudo está roubando quem? O Senhor. Diz a palavra de Deus. Não furtarás. Versículo 19. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Então aqui todo aquele que ama e pratica a mentira será condenado. A mentira, os falsos ensinos, as distorções da palavra de Deus. Cuidado com o que você vê na internet aí, tantos pregadores, tantos pastores. Cuidado, ensinando erros, ensinando mentiras, e você está dando crédito. Cuidado. Não dirás falso testemunho contra o próximo, que dirá contra Deus. E dirá contra Deus, cuidado. Por último, ele diz ainda: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, todo descontentamento com a sua vida, com a família que Deus te deu, com a esposa que Deus te deu, com os pais que Deus te deu, com os filhos que Deus te deu, com o trabalho, a profissão que Deus te deu, todo descontentamento, não alegrar-se em Deus,
contentar, não dar graças a Deus para aquilo que você tem, você está quebrando este mandamento. Então examine-se o homem a si mesmo. Pegue então essa lei de Deus, use como espelho, leia, examine a sua vida, examine a sua fé, o que você crê. Você crê no que foi lido aqui, nesses 10 mandamentos? Quando você entende ele, você começa a conhecer quem é Deus. Quão santo Deus é. Um Deus que perscruta os nossos corações, as nossas mentes. E se você pegar só o 10º mandamento, não cobiçarás, é um pecado que você não vai ver na outra pessoa, mas Deus vê lá dentro do coração. Ele vê o seu coração. Então é um Deus santo. Examine a sua fé, aquilo que você crê. Você conhece esse evangelho realmente? Você conhece esses mandamentos? Você conhece os seus deveres para com Deus? Você conhece os seus deveres para com o seu próximo? Examine o seu entendimento. Examine o seu coração. Examine-se o homem a si mesmo. Então, antes da ceia do Senhor, não é um exame superficial. Você precisa mergulhar nas Escrituras e olhar lá dentro do seu coração. Examinar o seu coração. E mesmo assim, depois de ter olhado tudo e vasculhado cada canto do seu coração, você vai dizer como o salmista Davi: Senhor, perdoa meus pecados, e até daqueles que me são ocultos. Vai ter pecado que você não encontrou ainda. Você vai dizer isso, até daqueles que me são ocultos. Examine então a sua fé, o seu entendimento sobre esses mandamentos. Examine os deveres sobre este mandamento. Você tem se esforçado para observar esses mandamentos, para não pecar contra o Senhor? E examine a sua experiência diante desses mandamentos. Em que sentido? Quando você é confrontado por esses mandamentos, você é quebrantado diante de Deus? Você reconhece os seus pecados diante de Deus? Ou você dá desculpas, você foge? Você fala: não, mas não é bem assim não. Acho que esse pessoal aí de Westminster é muito radical. Tem gente que diz isso, né? Radical. Imagine Cristo. Leia o que Cristo diz. E quem fez isso foi o próprio Senhor Jesus. Ah, mas a lei de Moisés era pesada. A lei de Moisés era pesada. Olha o que Cristo diz. Olha o que ele fala. Então você já foi quebrantado pela lei de Deus? Você já teve o seu coração rasgado, ferido pela lei de Deus? Você precisa ter. Porque Deus diz que Ele habita com aquele que é contrito, quebrantado. É com esse que Deus habita. Então, você examina a sua vida diante desses mandamentos. Examine o seu coração, examine verdadeiramente, com sinceridade, não de maneira superficial. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Considere examinar seriamente. Aí eu te pergunto: de todas as vezes que você veio, você participou do sacramento, você fez isso? Você se examinou? Antes de estender a sua mão para o pão e para o cálice, você examinou o seu coração? Você examinou verdadeiramente cada espaço, cada canto, cada recôndito do seu coração? Você vai ter a oportunidade de fazer. Não negligencie o dever de você se examinar. Não negligencie. Não negligencie. Quando você lê as bem-aventuranças, nós temos ali as marcas do crente verdadeiro. A primeira que inicia tudo, qual é a primeira bem-aventurança? Você se lembra? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então esse exame pela lei do Senhor te leva às bem-aventuranças. E a primeira é pobre de espírito. O que é isso? É exatamente você examinar
tremer diante da lei e dizer: Senhor, eu estou perdido, eu estou longe demais disso aí. Se você tiver essa atitude, aí você está no caminho certo. Isso é ser pobre de espírito. Isso é ter o coração quebrantado, compungido. Isso é que agrada o Senhor. Examine-se diante da lei do Senhor. Examine-se. Você terá a oportunidade de fazer isso. Então, para a próxima semana, de se examinar, faça isso. Em terceiro lugar, irmãos, por último, considere agora também o corpo de Cristo. Então, primeiro, considere a seriedade, a solenidade desse sacramento. Segundo, o exame de si mesmo. E agora, em terceiro, considere o corpo de Cristo. Então, Paulo diz aqui em Coríntios, capítulo 11, que qualquer que comer este pão, beber do cálice do Senhor indignamente, versículo 27, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E agora no versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então você precisa considerar isso. Você precisa discernir o corpo do Senhor. Então aqueles que estão participando indignamente, eles não discernem o corpo do Senhor, o corpo de Cristo. Isso significa, irmãos, que eles não têm entendimento. Eles não sabem o que está acontecendo ali durante a administração da ceia do Senhor. No versículo 24, ele diz o seguinte, o apóstolo: tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Então, está aí o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é partido por vós. Então, aqueles que estão participando individualmente do sacramento, eles não discernem isso, eles não sabem o que isso significa. Eles não entendem o Evangelho. Eles não entendem o que significa Cristo Jesus ter o seu corpo partido e o seu sangue derramado. Eles não consideram isso, a seriedade disso, a grandeza disso. Você sabe o que é isso diante de Deus? Você sabe o que significa isso? Você precisa saber. Você precisa discernir o que está acontecendo na ceia do Senhor. Você precisa considerar a santidade de Deus, a justiça de Deus, porque foi exatamente a santidade de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus que requereu isso. O que a justiça de Deus teve que exigir, requerer? Um corpo partido. Um corpo partido. Por quê? Porque os irmãos vão se lembrar do pacto que Deus fez com Abraão, onde ele cortou os animais pelo meio, pelas metades, cortou os animais. E como lá em Jeremias é dito isso, os animais eram cortados pelo meio, e as pessoas, as duas pessoas que estavam em aliança, passavam junto pelos animais cortados. Eles passavam pelos animais cortados. Por quê? Porque eles estavam dizendo assim: olha, se eu não cumprir a minha parte da aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Ou seja, se eu não cumprir a aliança, eu seja partido. Essa é a ideia. Essa é a ideia que nós temos. Então, Adão, ele quebrou a aliança, ele quebrou o pacto com Deus. O pacto que Deus fez com Adão ficou em aberto. As pessoas pensam: Adão pecou e ficou por isso mesmo. Não, Senhor, não ficou por isso mesmo, não, porque Deus é imutável. Deus, ele não muda. Teria que vir alguém, um descendente de Adão, para reparar a brecha que ficou, para reparar a aliança. Teria que vir alguém para consertar a aliança que foi quebrada. Quem? Tem que ser um anjo do céu? Não. Tem que ser um descendente de Adão. Teria que ser nós,
Mas nós não conseguimos. Então Deus enviou seu Filho, Cristo Jesus, para ser o segundo Adão, para reparar a brecha, reparar a aliança que ficou em aberto, ficou quebrada. Ele teve que vir para reparar. Quando ele vem, então ele faz tudo que Adão não conseguiu fazer. Ou seja, ele não pecou nenhuma vez. Cristo obedeceu toda a lei de Deus. Todos esses 10 mandamentos que acabamos de ler, ele observou todos. Por isso, se você dizer que Cristo violou qualquer um desses, ninguém pode ser salvo, na verdade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse, o Senhor Jesus, quem de vós me convence de pecado? Ele é o Santo de Deus. Ele cumpriu toda a lei de Deus. Ele não pecou, irmãos. Nem por um segundo, nem nos seus pensamentos, nem em seu coração. Jamais Cristo pecou. Nenhum dos mandamentos de Deus ele violou, ele quebrou. Ele é o perfeito Adão, o segundo Adão. Então ele guarda toda a aliança perfeitamente. Mas não é apenas isso. Ele guarda toda a aliança perfeitamente, porém, aquela quebra da aliança, ela precisa ser paga. Ela está em aberto. Então, Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele morre numa cruz. E quando ele vai estabelecer esse sacramento, ele diz: este é o meu sangue que é derramado por vós. É o sangue da nova aliança, dessa aliança, desse fato que ele veio reparar. Mas não apenas isso, ele também diz: tomai o pão, e este é o meu corpo, que é partido por vós. Então ele não apenas faz o que Adão não pôde fazer, ele é o perfeito Filho de Deus, mas ele também ainda recebe sobre si a punição pela quebra da aliança. Mesmo ele não tendo nunca pecado, mesmo ele mesmo em si mesmo nunca ter violado a aliança, ele recebe sobre si a punição por ter quebrado a aliança. Como pode ser isso? Porque é o nosso pecado. Por isso ele diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Você discerne isso? Você entende o que significa isso? Que a ira de Deus, a santidade de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus foi derramada sobre Jesus Cristo, seu Filho amado. Cada um andava desgarrado, como diz Isaías, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ao Senhor agradou moê-lo, diz as Escrituras. Então esse pão é partido diante dos seus olhos, esse sacramento. Você precisa entender isso, discernir isso. E você vai mastigar aquele pão, moendo o corpo de Cristo na sua boca, com seus dentes, porque ele foi moído por você. Como você pode achar que isso é qualquer coisa? Como podemos achar que isso é uma refeição comum? Não é. Você precisa discernir o corpo de Cristo. Você precisa discernir o corpo de Cristo. Mas veja bem, Paulo, ao falar dessa seriedade da ceia do Senhor, ele também diz o seguinte, uma coisa muito importante: nós temos que tomar cuidado para não ir para os extremos, mas sermos bíblicos em tudo. Ele diz assim: examinai-vos, portanto, examinai, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque você pode pensar o seguinte: espera aí, eu vou considerar que se eu tomar indignamente essa ceia, se eu participar, eu sou culpado do corpo e do sangue de Cristo. Sim, é verdade. E eu preciso discernir o corpo de Cristo, não vou ser condenado? Sim, é verdade. Então eu preciso fazer o quê? Examinar. Então eu vou examinar a minha vida ali, por exemplo, diante da lei de Deus, os 10 mandamentos. Aí eu estou perdido quando eu vejo tudo aquilo. É verdade também. Mas Paulo diz: examine
e deixe de participar então da ceia? Ele não diz isso. Examine e não participe da ceia. Não. Ele diz: examine-se, pois, o homem em si mesmo, e assim, agora assim, desse jeito, ou seja, discernindo o corpo de Cristo que foi partido por você, discernindo a seriedade, a solenidade da ceia do Senhor, e assim, desse jeito, com o seu coração rasgado, com o seu coração quebrantado, você, diante de um Deus santo, sendo trazido a essa mesa, a sua presença, assim, agora, tome deste sacramento, participe desse sacramento, participe. Então, o Filho de Deus, o povo de Deus, o crente, membro da igreja, membro comungante da igreja, os membros comungantes apenas, eles devem examinar-se a si mesmo e tomar, participar. O objetivo do exame não é reprovar, é aprovar. Você sabia que em muitas escolas tem professor que faz uma prova bem difícil, uma prova só para reprovar o aluno, só para reprovar? Eu tenho prazer em reprovar. O exame aqui não é esse o objetivo. O objetivo não é que você seja reprovado, mas o objetivo é que você seja aprovado e assim tome deste pão e deste cálice. Não é que você deixe de tomar. Então, o crente verdadeiro, ele vai considerar a seriedade, a solenidade deste sacramento. Ele vai considerar esse exame diante da lei do Senhor, mas ao ver a seriedade da lei, as exigências da lei, e ele vai dizer o que? O crente verdadeiro: olha, estou muito aquém, estou perdido. Só que isso vai fazer ele fugir e correr para Cristo. O fim da lei, diz o apóstolo Paulo, é Cristo. A lei, irmãos, ela serve para te guiar até Cristo. A lei, ela serve para dizer para você: olha, você não consegue, você não pode, você não consegue, é impossível. O Senhor Jesus disse assim: olha, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aí você fala: eu não consigo, eu não vou conseguir nunca. E é verdade, você não consegue mesmo. Mas você, estando em Cristo Jesus, abraçando Ele como seu Senhor e Salvador, confessando os seus pecados, se arrependendo, nele você é perfeito. Em Cristo Jesus você está perdoado, lavado. Os irmãos se lembram, eu acho que eu já comentei com os irmãos na ilustração de um puritano, que ele disse o seguinte: imagine dois gigantes. Um gigante é Adão, um homem bem grande, um gigante, Adão. Adão, ele tem no seu peito um cinto com milhões e milhões e milhões e milhões de ganchinhos, um gancho. E as pessoas estão penduradas lá, nele, em Adão. Você, pendurado lá, em Adão. Tudo que Adão é, tudo que ele faz, é seu também. Para onde ele vai, você vai com ele. Você está preso nele, está amarrado em Adão. Mas tem um segundo gigante, que se chama Cristo Jesus, o Filho de Deus, que também tem um cinto nele, no seu peito, com milhões e milhões e milhões e milhões de ganchinhos, assim como Adão. E a redenção, a conversão, a salvação, é quando Deus tira você de Adão, tira você, e agora Ele vai pendurar você no cinto de Cristo. Ele pendurou você em Cristo. Tudo que Cristo é, tudo que Ele faz, agora é seu. Para onde Ele vai, você está nele, você está unido a Ele. Toda a justiça dele é sua. Tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário é seu. É seu. Ele é o herdeiro, e você agora é co-herdeiro com Cristo de tudo que Ele é. Tudo que Ele tem agora é seu. Você está preso em Cristo, você está amarrado a Cristo, você está unido a Cristo, e nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nada. Você está preso a Ele. Então, você olha isso, você confessa os seus pecados, você se examina, você se prepara
para esse sacramento. E você vem, então, participar desse sacramento, tendo preparado o seu coração, a sua alma, quebrantado, um coração rasgado, mas também confiando na graça e na misericórdia do Senhor. Você vem com esse seguinte pensamento: está ali o pão, o corpo de Cristo partido por mim, está ali o cálice, o sangue que foi derramado por mim. Então o verdadeiro crente, ele entende isso. Ele entende isso. Ele entende que ele não pode guardar toda a lei de Deus, então ele confia nos méritos de Cristo. E aí você vem com o coração assim, preparado, grato porque o Cordeiro de Deus tira o nosso pecado. E aí então o verdadeiro crente, ele diz como salmista: tomarei o cálice da salvação. Eu tomarei o cálice da salvação. Ele vai dizer como salmista: bendize, ó Senhor, bendize a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Então é assim que você vai, que você deve se aproximar da mesa do Senhor. Tudo isso é para a sua nutrição espiritual, para que você seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Tudo isso é para que você tenha vigor para poder evangelizar, falar de Cristo na sua casa, na rua, onde for. Tudo isso para que você tenha uma vida de oração mais consagrada a Deus, a leitura da palavra. Tudo isso é para que você, em todos os lugares, dê um bom testemunho e viva de um modo digno do Evangelho. Tudo isso para que você não seja mais fraco espiritualmente, mas que você seja nutrido por Cristo Jesus na ceia do Senhor. Tudo isso é para isso. Para que você saia desse marasmo, para que você saia dessa letargia, para que você saia dessa mornidão, você precisa se preparar para ser nutrido pelo Senhor. Não é automático, irmãos. Não é ali sentar e tomar e acabou. Não é automático. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa quebrantar o seu coração diante dele. Senão você não tem benefício nenhum do sacramento. Pelo contrário, você vai ser condenado. Cuidado. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, diz a palavra de Deus. Guarda as tuas mãos quando pegares os elementos da ceia, para não cair nessa condenação. Então não é automático, você precisa se preparar. Uma preparação verdadeira, genuína, e não é de 5 minutos, não. Você precisa fazer isso, senão você não vai realmente ser fortalecido no Senhor. Você não vai ser nutrido verdadeiramente se você não se prepara. Por isso que nós pedimos que nessa semana você considere essas coisas com seriedade. Com seriedade. Considere com seriedade. Busque o Senhor. Jejue. Faça jejum, se você puder, nessa semana, rogando ao Senhor que Ele esteja no meio de nós. Rogando ao Senhor. Jejue. Você lembra que os discípulos perguntaram acerca dos discípulos de Cristo: por que os discípulos de João Batista jejuam? Por que os discípulos dos fariseus lá também jejuam? Por que os seus discípulos não jejuam? O Senhor Jesus diz o seguinte: olha, dias virão que o noivo lhe será tirado. Nesses dias jejuarão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa ideia de antecipação para a ceia do Senhor envolve o jejum por causa disso. Por quê? Qual foi a última vez que você veio e participou da ceia? Em dezembro, não foi? Dezembro? Então, nesse período, foi tirado de você. O pão, o vinho foi tirado. Nesses dias, eles jejuarão. E os céus jejuarão. Quando for tirado deles,
eles jejuarão, eles buscarão o Senhor, e o Senhor irá se comprazer do seu povo. O Senhor responderá à oração do seu povo. Mas nós precisamos fazer isso. Não é apenas um ou dois. Nós precisamos, é a comunhão do corpo de Cristo. Nós precisamos nos prepararmos. Você vai estar aqui com esse pensamento. O rei está sentado à mesa. O rei estará sentado nessa mesa. Pense nisso. Medite sobre isso. Busque o Senhor verdadeiramente, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Visite o seu povo, e como diz lá em Joel, ele deixa após si uma bênção para nós, para o seu povo. Meu Deus, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a que levemos com total seriedade. Prepare-se com total seriedade. Prepare as suas vestes nupciais. Prepare para que você não chegue atrasado de qualquer jeito. Prepare-se para se encontrar com Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, te louvamos, te agradecemos por mais esse dia, Senhor, e pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer e te louvar pelo teu santo evangelho, e por Cristo Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Esse que foi entregue por nós, esse que teve o seu sangue derramado por nós, e esse que teve o seu corpo partido por nós. Meu Deus, ajuda-nos, livra-nos de todo mal, livra-nos de sermos participantes indignos, livra-nos de sermos, ó Deus, culpados do corpo e do sangue do Senhor. Livra-nos deste mal, mas, ó Deus, pelo contrário, nutre, ó Deus, a alma do teu povo. Nutre, ó Deus, nesse sacramento, a alma do teu povo, quando este povo, ó Deus, aqui estiver para buscar a tua face, a tua presença. Senhor, abençoa, Deus, o teu povo, no restante desse dia e na semana, Senhor, por essa semana, para que o teu povo se alegre em ti, buscando a tua presença, confessando os seus pecados, examinando-se a si mesmos. Eles possam, ó Deus, buscar a tua presença e a tua face. E que o Senhor possa se apiedar de nós e estar conosco, assentado mesmo à mesa, para que nós desfrutemos de ti, Senhor. Desfrutemos da tua presença. Abençoa-nos, ó Deus. Nós te rogamos, suplicamos e pedimos. No nome do Senhor Jesus. Amém.